nós vamos ler alguns versículos aí de Josué 1, amém? Josué 1, aleluia. Todos acharam? Amém? Diz a palavra do Senhor, né? Que no 2, vou começar do 2. Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu vos dou aos filhos de Israel. Todo lugar em que pisar a planta dos vossos pés, vou-lo tenho dado. Como eu disse a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Então somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Não te aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, estamos em tua casa. Obrigado, Jesus, por este privilégio, Senhor, de estar na tua casa, Senhor, por poder ouvir a tua voz, por poder falar contigo. Como já foi dito aqui, Senhor, este lugar, Senhor, não é outro lugar, senão a tua casa. E nós viemos aqui, Senhor Jesus. Muitos, Senhor, te louvam, Senhor, em casa. Muitos, Senhor, te buscam em casa. Temos vários lugares para te buscar, mas não há lugar melhor para te buscar, Senhor, senão na tua casa. Sair do nosso conforto, Senhor Jesus, e vir à tua casa. E aqui, Senhor, sentir a tua presença, ter comunhão com nossos irmãos, Senhor. Louvarmos junto, engrandecer o teu nome junto, Senhor Deus, aleluia, sabendo que nós somos um corpo bem ajustado, Senhor, a qual o Senhor é o cabeça, e o Senhor nos guia através do teu Espírito Santo, Senhor. Por isso, em nome do Senhor Jesus, fala conosco, segundo a nossa necessidade, nos fortalecendo, Senhor, para mais uma semana, começo de ano, Senhor, começo de mês, Senhor Jesus, ó Santo de Israel, que tu possa, Senhor Deus, aleluia, Senhor, nos dar crescimento espiritual, Senhor, que possamos crescer espiritualmente todos os dias, Senhor, para entender, compreender e discernir a tua palavra através do teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Aleluia. Uma palavra, aleluia, conhecida para nós que estamos sempre na casa do Senhor, para nós que estamos sempre abrindo as nossas Bíblias, né? Então é uma palavra conhecida, mas tem pessoas que nunca ouviu essa palavra, porque nunca leu a Bíblia, nunca frequentou uma igreja, então eles nunca leram essa palavra e nem ouviu. E às vezes muitos também já ouviram, mas se esqueceu. Mas o Senhor, né, neste começo de ano, Ele fala conosco, que é para nós nos levantar, né? Que as coisas que passou, o ano passou. Muitas coisas tristes aconteceu, não digo ruim, irmãos, porque a Bíblia diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Então as coisas tristes também contribuem para nós que amamos o Senhor. Nós entendemos que Deus está no controle e que o Senhor vai sustentar e que o Senhor vai abrir uma porta onde não tem, o Senhor vai trazer a luz nas trevas, assim nós cremos. Então mesmo os dias tristes, aleluia, Ele contribui para nós que amamos o Senhor. Então o Senhor, Ele diz, né, levanta. Olha, o Senhor falou isso uma vez com Josué, talvez um dia Ele vai falar comigo, né, ou já falou comigo lá atrás, quando também eu perdi alguém da minha família, o Senhor falou, fulano é morto, você vai ficar o quê?
Você vai ficar chorando aí? Vai parar de olhar para mim? Vai parar de me seguir? Você vai ficar chorando, olhando as coisas? Você perdeu o emprego, vai ficar chorando? Não, levanta, vai atrás. Eu sou a porta, eu abro outra porta, melhor ainda. Então, o Senhor, Ele nos convida a nos levantar, a prosseguir, não ficar olhando aquilo que você não conseguiu conquistar ano passado, né? Tem pessoas que já começam o ano murmurando: poxa, eu fiz tantos projetos para 2025, até fiz uma carta, até fiz lá, né, uns pedidos, e eles não aconteceram. Aconteceu porque não é o tempo, meu amado. O tempo de Deus não é o nosso tempo. É bem diferente do nosso tempo. Assim como os pensamentos do Senhor não são os nossos, o tempo de Deus também não é o tempo. Com toda certeza no céu, aleluia, não é dia 4 de janeiro de 2026, não é. E nem é 6h49 também não é. Aleluia, é outro tempo. O tempo de Deus não é o nosso. Então nós temos que entender isso. Mas como pessoas, aleluia, espirituais, como filhos de Deus que nós somos, aleluia, né? Nós somos eternos. Então nós também não somos limitados a tempo. A nossa carne, ela quer nos limitar a tempo. E ela quer nos frustrar pelas coisas que nós ainda não conseguimos. Mas nós temos que pensar o seguinte: o tempo não está passando para nós, porque nós somos eternos. Então, nós temos que nos entrar no reino espiritual e nos adequar a Ele. Aleluia, que tudo passa, mas a palavra de Deus não vai passar. Os anos vão passar, os meses vão passar, vai chover, vai fazer sol, tudo isso. Mas aquilo que o Senhor falou conosco não vai passar. A palavra do Senhor, ela é eterna. Isso que o Senhor estava falando com Josué. Josué, olha, eu não sou limitado, aleluia, para fazer você conquistar a terra por causa de Moisés. Não, quem vai introduzir vocês na terra sou eu. O que você tem que fazer é levantar e andar. É como nós, irmãos. Nós temos que levantar e andar pelos nossos, aleluia, andar pela nossa família, né? Por aqueles que a gente quer, por aqueles que nós desejamos, aleluia, que entenda esse plano de salvação. Porque Jesus não é religião, Jesus é um plano de salvação. E para nós estarmos salvos em Jesus Cristo, nós precisamos alimentar a nossa alma, o nosso espírito. E precisamos alimentar o quê? Através da palavra. Por isso, aleluia, que nós nos reunimos para ouvir, aleluia, a palavra, para estudar a palavra, para entender a palavra, aleluia, né? Então ele estava falando, olha, você vai fazer as pessoas, aleluia, chegar aqui, irmãos. Nós vamos nos fortalecendo uns aos outros, os pastores, os presbíteros, né? O evangelista, aleluia, os missionários, nós os irmãos, nós vamos conversando com os outros e nós vamos nos fortalecendo, aleluia, para nós ir tomando posse, aleluia, de tudo aquilo que o Senhor prometeu para nós. Ele não vai mudar, aleluia, as promessas dele esse ano. Não vai fazer, aleluia, uma promessa diferente. A promessa já foi dada. Ele falou, olha, o reino de Deus, Jesus Cristo falou, é chegado até vós. Nós estamos no reino, irmãos. Nós, aleluia, todos os dias nós desfrutamos da glória do Senhor, do poder do Senhor, da misericórdia de Deus, da bondade de Deus, aleluia. E ele fala, todo lugar, né, que você colocar a planta dos teus pés, todo lugar que você projetar, todo lugar que você regar em oração, tudo aquilo que você me pedir, aleluia, eu vou te conceder. Você vai possuir, aleluia, porque sem mim nada vocês podem fazer, mas comigo vocês podem saltar muralhas, comigo vocês podem conquistar a terra, aleluia. Então ele vai, aleluia, nos animando, amado, porque essa palavra, ela não ficou lá com Josué, essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Ele está falando isso, ele vai nos dar, aleluia, a possessão. Talvez você pergunta, pastora, mas como ele vai dar toda essa possessão, toda essa terra? Vai dar na eternidade, irmão. Vamos ser, aleluia, eterno, vamos ser como ele, aleluia, vamos
vamos ultrapassar paredes, aleluia, vamos, aleluia, andar em espírito, vamos ser como ele é, aleluia, o que já foi ministrado aqui de Paulo, ele foi entendendo isso, que foi ministrado aqui também no louvor, que disse o quê? Que um tempo, aleluia, né, a fé balançou, um tempo pensou em parar, mas vai se crescendo e vai se dando uma estabilidade espiritual, a ponto de nós falarmos, para onde iremos nós? Só o Senhor tem palavra de vida eterna, não é? Para onde iremos nós, irmãos? Não temos para onde ir, conhecemos o Senhor, não de ouvir falar, como Jó conhecia de ouvir falar, nós conhecemos o Senhor de andar com Ele, conhecemos o Senhor de sentir a presença dEle, aleluia, dEle se manifestar, aleluia, de forma tão tranquila, aleluia, a ponto da atmosfera onde nós estamos, ela ser mudada pela presença do Senhor. Temos visto a boa mão do Senhor estendida, operando milagres, prodígios e maravilhas, aleluia. O poder de Deus se manifestando todos os dias na vida daqueles que crêem e até na vida daqueles que não crêem. Porque o salmista disse que o Senhor, Ele se revela no meio dos ímpios para mostrar o teu poder. E Ele se revela, irmãos. Quantos acidentes absurdos que você deve ter visto na televisão, onde pessoas saíram ilesos, sem nada. Mas quantas coisas menos acidente bobo que morreu a família inteira. Então, irmãos, e isso nós vemos o quê? O poder de Deus, quando Ele quer. Com toda certeza, sem medo de errar, eu te digo, aleluia, que para cada livramento existe um joelho familiar dobrado para dar livramento. Aí está a diferença do que serve e do que não serve a Deus. Há uma diferença muito grande, aleluia. E por isso que Ele falou, olha, ajuda esse povo a entrar na terra. Ajuda Josué. Então Ele diz para nós, ajuda através da oração, através do jejum, através da consagração, através de falar do poder de Deus, das maravilhas de Deus, aleluia. As pessoas têm medo de Jesus, por quê? Porque Jesus Cristo muda, e as pessoas veem, e eles têm medo de Jesus, mas Jesus não nos muda para o mal, Jesus nos muda para o bem, porque Ele tira a cegueira espiritual, abre nossos olhos e nós começamos a ver, aleluia, o que é certo e o que é errado, aleluia, né? Nossa mãe Eva, ela estava lá, tinha uma visão perfeita, via tudo bem, aleluia, mas quando ela come o que não era para comer, ela desobedece a Deus, ela fica o quê? Ela fica cega, e quando ela fica cega, aleluia, começa a ver o mal, gera os filhos, aleluia, e os filhos cegos espiritualmente, né? Começa, um mata o outro, e ali começa todo o pecado, todo o sangue derramado, aleluia, e continua o sangue aí derramado, continua as maldades, continua todas as coisas, por quê? Porque as pessoas, meu amado, eles estão cegos, e quantas pessoas, depois de ter seus olhos abertos, também deixa que a cegueira entre novamente nos seus olhos. Muitas pessoas, não são uma, não são duas, né? Oxalá que todos que encontrassem Jesus não retrocedessem. Mas quantos retrocedem? Quantos olham para trás? Por quê? Porque não cresceram espiritualmente, irmão. Nós precisamos crescer espiritualmente. Nós temos que orar para as crianças crescer espiritualmente. Não adianta só crescer em tamanho, ficar um jovem bonito, um adolescente bonito, uma criancinha bonita que cresceu, não. Tem que crescer espiritualmente, aleluia, para que eles entendam, aleluia, a importância de andar com Deus. Então, se você anda com Deus, tudo dá certo na tua vida, tudo dá certo no seu trabalho, tudo dá certo nos seus estudos, tudo dá certo na tua família,
tudo dá certo. Tudo dá certo na tua saúde, meu amado. Tudo vai dando certo. Aleluia. Porque o Senhor vai à frente e Ele vai abrindo as portas. E Ele fala, ó, ninguém pode nos resistir, irmão, porque o Senhor está conosco. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo, né? Todos os dias da nossa vida. Você vê que quantas lutas nós já passamos, todos nós, em várias áreas da nossa vida. Em algum momento você pensou, como eu vou sair, como eu vou resolver essa situação? Mas você resolveu, sabe por quê? Porque ninguém pode nos resistir, porque Deus está conosco. O Deus de Jacó, Deus de Isaac, meu amado, está conosco, Deus de Abraão, aquele que criou os céus e a terra, e tudo que nela há está conosco, e nada, aleluia, né? Nada vai poder nos resistir, porque Ele não nos deixa, Ele não vai nos desamparar, Ele vai nos guardar, Ele vai nos livrar todos os dias da nossa vida, né? Todos os dias o Senhor está conosco, aleluia. Foi falado de Raabe aqui. Raabe, uma mulher que não conhecia o Deus Todo-Poderoso, mas ela ouviu falar. Os testemunhos fortalecem, sabe? Às vezes você tem um testemunho, você tem que contar ele, porque o testemunho fortalece. Raabe ouviu que o Senhor tinha aberto o mar, o povo tinha passado em terra firme, ele ouviu que tirou com o braço forte do Egito, ela ouviu tudo e ela começou o quê? Ela começou a acreditar. Peraí, esse Deus é grande, o Deus daqui não faz isso, nunca vi ele fazer isso, ele não abriu um rio, não faz nada. Ela começou a acreditar nesse Deus. E ela acreditou, meu amado, a ponto de colocar a vida dela em risco para guardar, aleluia, os espias que foram espiar Jericó. Isto, aleluia, quando nós ouvimos os milagres, meu amado, do Senhor Jesus Cristo, que Ele abre os olhos do cego, que Ele abriu e abre olhos de cego. Quando você ouve que Jesus Cristo, Ele cura, Ele liberta, Ele restaura, aleluia, as vidas, aleluia, traz paz, traz alegria, guarda, aleluia, Ele é o guarda fiel do teu povo. Isso te dá o quê? Fé, certeza, confiança para você prosseguir. Mas Ele fala que nós temos que nos esforçar. Por que muitos, aleluia, desistem? Porque não se esforça, irmão. Há um esforço, você sabia? Para você vir à igreja. Não é fácil você congregar. Não é. Sabe? E agora, irmãos, sabe? A ciência que evoluiu, está escrito na Bíblia, não somos contra a ciência. E a ciência fez o quê? Frouxou. Porque agora, os cultos, tudo online, meu amado. As pessoas, para que se esforçar para vir à igreja? Boto lá, eu ouço o culto. É até legal. Posso ouvir 24 horas o culto. Posso dormir com o culto, né? Mas, irmãos, é um esforço seguir Jesus. Porque se você ler a Bíblia, você conhecer a Bíblia, o Senhor fala, congregai-vos. Jesus era Deus. Ele não precisava estar no templo, mas Ele estava no templo. Todo sábado Jesus estava. Para a lei de estar lá, tá? Todos os dias Jesus estava lá. Todos os dias Jesus estava ensinando. Todos os dias Jesus estava trazendo a palavra do Senhor para eles, trazendo as leis para eles, lembrando eles, aleluia, trazendo o que eles não conheciam, aleluia, o arrependimento. Eles conheciam em entregar um animal pelos pecados. Era isso que eles conheciam. Eles não conheciam que tinha que se arrepender dentro deles daquilo e parar de praticar as coisas erradas. Então Jesus, ele veio ensinar, João Batista ensinou, aleluia, perdeu a cabeça por isso, porque falou a verdade, né? Que Herodes não podia casar com a cunhada dele e perdeu a cabeça por isso. Morreu, aleluia, mas a mensagem era a mesma. Arrependei-vos. A mensagem hoje é a mesma. Arrependei-vos. Não guarda, meu irmão, o pecado, né? Pecado na nossa vida tem que ser acidente. Às vezes acontece, né? Os maiores pecados nossos, às vezes acontece dentro da nossa casa, aonde nós temos liberdade de falar, aleluia, com o filho, do filho falar com os pais.
dos pais falar com os filhos, o marido com a mulher com o marido, aleluia, em palavras que ferem. E antes de ferirmos o nosso cônjuge, antes de ferir os nossos filhos, ou os filhos a nós ferimos quem? Nós ferimos primeiramente a Deus. Então tem que haver arrependimento, tem que haver conserto todos os dias. Para quê? Para que nós possamos herdar esta terra. E para isso nós precisamos nos esforçar, irmãos, para estarmos aqui, para ouvir a palavra, para cumprir aquilo que Deus, aleluia, falou conosco, para que nós possamos herdar. Que terra é essa, meu amado? A eternidade. A eternidade. Existe uma terra espiritual para nós, e nós temos que, aleluia, chegar lá, no esforço, ter ânimo, né? Ter bom ânimo. A gente tem que se animar, aleluia. Às vezes, na hora de culto, dia de culto, né? O dia que não tem culto, aí você quer vir no culto. Poxa, se tivesse culto hoje, queria tanto ir no culto. Aí no dia de culto você fica desanimado. Fica desanimado de vir ao culto. Dá aquele desânimo. E você tem que se esforçar para você vir. Aí você vem. Aí quando você chega aqui, você fica feliz porque você está aqui. Porque o Espírito Santo que está em você se alegra por você estar aqui. Aleluia. Aí você sai feliz. Dentro de você, aleluia, aquilo, né? Aleluia, cumpri. Fui na casa do meu pai. Cultuei o Senhor hoje. Aleluia. Então é isso, amado. É um esforço. Então esse ano vai ser um ano de esforço, porque está começando agora. Nós vamos ter 360, já foi 4, né? 361 ou 362 dias, aleluia, para nós nos esforçar todo dia. Assim como nós nos esforçamos para ir para o trabalho. Quantos dias, irmãos? Até porque você está doente. Você não quer ir no trabalho. Mas pela responsabilidade que você tem em cumprir seus compromissos, você levanta às vezes doente e você vai para o trabalho, né? Você vai para o trabalho e chega lá, aleluia, mesmo doente, você trabalha aquele dia inteiro doente, pedindo a Deus força para você cumprir a sua hora. Então tudo, se você analisar na tua vida, é um esforço. É um esforço para você manter seu casamento, é um esforço para você criar seus filhos, é um esforço para educá-los, é um esforço, irmão, né? Os jovenzinhos que se casam, eles vão aprendendo esse esforço. Tem que se esforçar para manter o casamento, para fazer 10 anos, para fazer 20, 30, 40 anos, 50 anos, você tem que se esforçar. E é um esforço, aleluia, né? Você tem que fazer o quê, meu amado? Se humilhar. De vez em quando você tem que se humilhar, né? Aí você pensa, poxa, estou me humilhando para o meu marido, estou me humilhando para minha mulher. Não, irmão, você está se humilhando diante, aleluia, do Senhor, para que no tempo certo Ele te exalte. Aleluia, para Deus que nós nos humilhamos, porque Ele diz assim, você porém vai até o fim, a aliança não se quebra. Então por amor a Deus, aleluia, nós não quebramos a aliança, nós prosseguimos para o Senhor, aleluia, né? Nos humilhando todos os dias para cumprir a palavra de Deus nas nossas vidas. Então Ele falou isso para nós, olha, tem que se esforçar, né? Tem que se esforçar. Ele falou bastante com Josué, da intenção que ele estava bem fraco, né? Tem época da nossa vida que nós estamos bem enfraquecidos, né? Às vezes porque não estamos bem de saúde, às vezes porque o tempo, né? Calor, aí você também fica fraco, fica meio fraco, mas você tem que se esforçar na lei do Senhor, né? Ter bom ânimo, aleluia, para servir o Senhor. Ter ânimo, amado. Tem dia que você não tem ânimo nem de orar. Aleluia, pega a Bíblia, canta, né? Bota um louvor lá e canta junto, porque também você está na presença do Senhor. Pare, fique em silêncio perante Deus. Senhor, estou aqui com o Senhor, move meu coração, Senhor, me fortalece, me dá graça, me sustenta, Senhor, né? Então nós precisamos ter essa comunhão, irmãos, né? Quando nós namoramos, sentamos perto lá no namorado e ficamos, às vezes nem falamos nada, só ficamos de mão dada, né? Só isso, e ficar quieto. Então, com o Senhor também, Ele é o nosso noivo, Ele está nos adornando, aleluia, para a eternidade, nos adornando através do Espírito Santo. O Senhor vai fortalecendo,
Às vezes você faz uma pergunta a Deus e de repente você está lá no seu silêncio e o Senhor te responde, aleluia, com poder, com autoridade, aleluia, para que você prossiga, né? Prossiga. E Ele nos instrui a ler a palavra. Estamos aí com o propósito de ler os 4 evangelhos em 3 meses, aleluia, estamos já no 4º dia, né? E está colocando lá no grupo, o pastor está lendo para os irmãos que têm dificuldade em ler, né? Então está lá, você pode ouvir, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então se você lê, você também ouve, aleluia, mas se você quer ouvir, também está lá para você ouvir, para que nós possamos nos encher, irmãos. Tem lá no diaconato, lá, para você ler a Bíblia, o incentivo de você ler a Bíblia, tudo é o quê? Fazendo você tomar posse da terra prometida, te incentivando a ler, sabe? A ouvir a palavra, a guardar no coração, para não pecar contra Deus, aleluia. Então ele fala, ó, o livro não pode ser, você não pode parar de ler, porque se você para de ler, aleluia, você vai se perder, você vai se perder. Você vai encher a tua vida de outras coisas, de outras palavras e achar que é normal. Mas se nós observarmos e fazer tudo o que tiver escrito, irmão, nós seremos bem-sucedidos em todas as coisas da nossa vida. Ele fala de novo com ele, ó, esforça-te, né? Mandei eu que você venha se esforçar. Você não pode se espantar, né? Não pode se espantar. Hoje eu estava falando com a pastora Fátima, estava lá em casa, estava falando com ela, que às vezes a gente ouve umas coisas aí, né, das inteligência artificial, das coisas que estão por vir, e tem hora que a gente tem que desligar, porque é muito pesado. Então, você tem que dar uma desligada, né, nas coisas que você ouve, porque é terrível, irmãos. Se, né, chegar a hora que todo mundo vai dizer, bendito é aquele que já dormiu no Senhor, porque tudo que nós vemos que está por aí, por vir, aleluia, são coisas terríveis, né? O Apocalipse é até história. Diante de tudo que nós estamos ouvindo por aí, irmãos, o Apocalipse, sabe, é desenho animado para criança. E tudo que nós estamos ouvindo aí que vai acontecer. Então, vai acontecer? Vai acontecer porque é bíblico acontecer. Só que os profetas viram de uma maneira, aleluia, mas na terra as coisas acontecem de outra maneira. Então, por isso que eu digo que o que nós estamos para viver, nós, talvez não eu, talvez meus filhos, meus netos, bisnetos, não sei quando, porque não sabemos o fim. Mas existe já uma agenda aí para 2030, uma grande mudança, e nós temos que nos fortalecer na fé. Na fé, irmãos. Nós só vai ficar forte aquele que está unido, sabe? Porque aonde há união, aí Deus derrama a bênção para sempre. E o que é a bênção, irmão? É ter o teu nome escrito no livro da vida. Não perder a tua coroa. Guardar o que você tem. Nós já somos salvos em Cristo Jesus. Nós temos esse privilégio. Aleluia. E nós não podemos perder isso. Por quê? Porque o Senhor, Ele prometeu, aleluia, para nós, prometeu que no Monte de Sião haverá livramento. Como vai ser? Eu não sei, mas eu sei que haverá livramento, aleluia, para nossos netos, para nossos bisnetos, aleluia. Quando tudo, aleluia, tiver que ser cumprido, haverá livramento. Deus vai dar livramento para os nossos. Por isso a importância, irmãos, de nós ministrarmos a palavra, dos pais ensinar os filhos, né? Da gente ensinar as crianças, jovens, adolescentes, quem está construindo família aí, ter seus filhinhos, criar na casa do Senhor, aleluia. Por quê? Porque desde que Jesus veio e quando Ele subiu ao céu e os anjos falaram que olhas para o céu, esse mesmo Senhor que vocês vê subir, Ele voltará em grande glória, aleluia. Desde essa época, meu amado, eles estão esperando Jesus voltar, e olha os anos que passaram, olha as situações que aconteceu guerra mundial, aconteceu tanta coisa, meu amado, bomba atômica, aconteceu tantas coisas, Jesus ainda não veio, mas sempre houve livramento para os seus, sempre houve, amado, aleluia, sempre ficou um povo, sempre ficou um remanescente,
sempre ficou, aleluia, de tudo que aconteceu no mundo, aleluia, sempre houve livramento, porque, aleluia, porque Jesus ainda não voltou, mas Ele voltará. E nós não podemos achar, aleluia, que Ele não vai voltar, porque ainda não voltou, não, Ele vai voltar. Foi aquilo que eu falei. Cada dia nós estamos mais perto de tudo isso. E nós temos que ensinar, aleluia, nossos filhos. Temos que viver isso, aleluia. É bom, irmão, você, aleluia, ouvir uma ministração, oh, glória, glória. Beleza, mas você não pode esquecer. Todo dia você tem que pensar, aleluia, que mais perto você está do Senhor. Todo dia. Você tem que lembrar disso, aleluia. Você tem que viver, aleluia, maravilhas, né? Perguntou, aleluia, no pastor, mediante tudo isso devemos fazer plano? Sim, irmão, devemos fazer plano. A Bíblia diz que quando veio o dilúvio, o povo casava, dava em casamento, o povo estava comprando terra, o povo estava fazendo tudo, aleluia, porque você não pode parar de sonhar. Sonhar faz parte da tua vida, planejar faz parte da tua vida, aleluia, né? Se Jesus voltar e a gente sair daqui, não vamos precisar do terreno que você comprou, você não vai precisar construir, você não vai precisar mais do teu carro, você não vai precisar de mais nada, mas enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos disso, e Deus sabe disso. Por isso que o Senhor, aleluia, Ele nos dá o pão de cada dia. Cada dia, meu amado, Deus dá o pão para nós, aleluia, porque o Senhor, Ele é bom, e a bondade e a misericórdia do Senhor dura para sempre, aleluia. Então Ele fala para nós não ficar espantado com as coisas que nós estamos ouvindo, não ficar atemorizado, aleluia, com essa ciência aí que multiplica para muitas coisas boas, né? Descobrindo muitas coisas boas da doença, isso é maravilhoso, aleluia, muita facilidade, aleluia, mas com tudo isso, aleluia, também vem as malignidades, mas, aleluia, que nós possamos ficar com aquilo que é bom, aleluia, porque tudo que é bom vem de Deus. Então o conhecimento, ele é bom, vem de Deus, a ciência vem do Senhor. Se o homem usa para o mal, isso aí já é o homem numa permissão de Deus, mas não é Deus. Mas graças a Deus que nós, aleluia, não somos cegos espiritualmente, e por isso nós podemos discernir o que é bom e o que é ruim, né? Isso que é a vantagem de ter Jesus, é saber o que é certo, meu amado, aquilo que não te prejudica, aleluia, aquilo que vai te conduzindo cada dia mais à vida eterna. Então o Senhor, Ele já tinha falado, né, aleluia, com Moisés, lá em Deuteronômio, o Senhor falou com Moisés, né, que se o povo ouvisse a voz dele, 28:1 diz assim: se o meu povo ouvir a minha voz, né, e ter cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Então seremos benditos em qualquer lugar. Por quê? Porque nós temos ouvido a voz de Deus, irmãos. Temos olhado para o Senhor, aleluia. E o Senhor tem nos agraciado com a bondade dEle, com o amor dEle, com a fidelidade dEle, aleluia. Cumpriu toda a palavra que falou no Velho Testamento, porque toda a palavra do Velho Testamento era sobre o profeta que nós deveríamos ouvir. Moisés falou, olha, o Senhor vai levantar um profeta maior do que eu, e todo aquele que não ouvir este profeta morrerá. Esse profeta é Jesus, e ele veio, meu amado, aleluia, e a mensagem de Jesus, aleluia, né, aleluia, o anjo, o Espírito Santo falou, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, arrependei-vos, porque Ele tira os vossos pecados, Ele purifica vocês, aleluia, Ele dá vida eterna. Então é maravilhoso, aleluia, a mensagem, aleluia, que ela se completa toda em Jesus Cristo, o Senhor nosso. E Ele veio, aleluia, abrindo os olhos do cego, né? Isaías falou isso, que Ele viria, abriria os olhos do cego, aleluia, né?
Então, o Senhor, Ele cumpriu a palavra dEle para conosco até aqui e vai cumprir o restante da palavra, né? Que Ele voltará, que Ele não, aleluia, não nos deixou órfãos, deu o Espírito Santo, aleluia, né? Hoje eu e a minha irmã estava até comentando, muitos irmãos sabem que a minha irmã Janete, ela ficou doente e há tempo para todas as coisas. E nós assim, né, nós como irmãos chegamos à conclusão, né, Fátima, que a Janete deu uma aspiradinha lá, porque a Janete buscava muito isso da ciência oculta, muito. E ela às vezes mandava para a gente ficava até irritado, né, Fátima? A gente, para de mandar isso para a gente, não quero ver não. A gente ficava até irritado. A Rita ficava irritada, mandava para a Rita, e a tia Janete fica mandando aquilo. E ela buscou muito. E existe um tempo para a gente. Por isso que eu falei, às vezes eu começo a ouvir, eu falo, pô, para aí, porque ainda não é hora de ouvir. Entendeu? Sabe, irmãos? Porque tem muitas coisas ocultas, e que vão acontecer. E ela olhava isso tudo, ela já sabia isso tudo, ela ficava mandando para a gente. Então, há um tempo de você ter o conhecimento, né? Então, em Deuteronômio também é um versículo que diz assim, as coisas ocultas são para Deus, a revelada para nós. Então, quando nós começamos a ouvir alguma coisa, aleluia, no profundo, e você não consegue absorver, meu irmão, para. Não é hora de você entender ainda, para. E está te fazendo mal, para. Tá? Então, você tem que saber o momento de parar. Porque as pessoas que estão fazendo, às vezes às vezes não, de quem eu ouço são pessoas até cristãos, são pastores, mas eles já estão naquela dimensão para ouvir aquilo. Às vezes você ainda não está. Eu não estou. Entendeu? Não, eu posso ouvir uma coisa, mas tem hora que depois eu ouço, para aí, depois a gente volta e dá uma outra ouvida. Então é isso. Isso quando nós ministramos a palavra, a gente vai ensinando, porque o Espírito Santo, Jesus falou assim, olha, eu tenho muita coisa para você ensinar, né? Mas vocês não suportaria, sabe? Há 20 anos atrás, se eu soubesse disso, que eu sei hoje, talvez eu já tinha pirado. Entendeu? Então, irmãos, as coisas estão aí, muita gente gosta de ir fundo. E minha irmã foi uma que foi bastante fundo nesse negócio. Bastante fundo. Tá? Então, às vezes, a gente tem que parar. Há tempo para todas as coisas. O Senhor, Ele vai se revelando a nós. E as bênçãos do Senhor não nos acrescenta dores, mas nos enriquece espiritualmente. Porque conhecer o Senhor é uma bênção. Sabe? Paulo escrevendo em Gálatas, ele começa assim, é bom saber. É bom saber quando você está, aleluia, no nível, aleluia, de saber. Igual a política, amado, fala a verdade, você entende a política? Só quem é político, quem entende a política. Porque nós não entendemos o que eles fazem. Depois tudo vira em pizza, sentam, comem pizza, bebem Coca-Cola e tudo está bem. A gente não entende. Vê que está errado, mas eles não conseguem ver. Mas nós vemos. Mas eles não conseguem ver. E é assim. Mas por que eles não conseguem ver? Porque eles estão cegos. E por que nós conseguimos ver? Porque nós vemos pela luz da palavra de Deus, que tudo que está fora da palavra de Deus, aleluia, meu amado, não é de Deus e traz danos, traz peso. Então nós vamos tendo entendimento do Senhor. Então Moisés, ele era um homem sábio, e o Senhor foi passando a lei para ele, e ele foi, aleluia, ensinando o povo, mas a lei era muito dura para o povo, sem o Espírito Santo, porque quem na verdade levava o povo era quem eram os reis, os profetas e os reis. Quando o rei ouvia o profeta, tudo ia bem, mas quando o rei se rebelava contra o profeta, aí pronto, aí o povo, aleluia, se perdia. Então, em Deuteronômio 32, Moisés ele começa a cantar um cântico para o Senhor, e ele diz, inclinai os ouvidos ao céu, falarei e ouça a terra as palavras da minha boca, goteja a minha doutrina como a chuva, vestilhe a minha palavra como orvalho,
como o chuvisco sobre a erva e como as gotas de água sobre a relva, porque apregoarei o nome do Senhor e engrandecerei o nosso Deus. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo, reto é. Não é? Esse é o nosso Deus, amado. Maravilhoso. A palavra dele é como uma chuva. Vai nos regando, refrigera a nossa alma, fortalece, nos dá crescimento. Aleluia. Isso é nosso Deus para nós. Quantas coisas lindas, maravilhosas Deus fez em 2025 aqui. Quantas curas, né? Quantas bênçãos o Senhor deu. Aleluia, de forma geral. Porque a tua bênção é a minha, a tua cura é a minha. Sabe, irmão? Porque nós somos um corpo e nos alegramos, aleluia, um com os outros. Então este ano Deus fará coisas maravilhosas de novo em nossas vidas, porque Ele está em nós e nós estamos nele, porque sentamos na mesa do Senhor, meu amado, e temos parte com Ele e Ele tem parte comigo. O meu espírito o dia inteiro ele grita: Senhor, eu sou teu amigo. Eu sou tua amiga, Jesus. Eu sou tua amiga. Eu sinto, sou amiga de Deus. Deus é meu amigo. Aleluia. Ele está sempre comigo, meu amado. Teu espírito tem que ter esse sentimento para com Jesus, para com o Espírito Santo, para com o Pai. Aleluia. Porque Ele está conosco todos os dias. É Ele que perdoa todas as nossas iniquidades e que sara todas as nossas enfermidades. Todas. Ele sara. Tudo Ele faz maravilhoso, tremendo, poderoso. Vamos colocar de pé. Vamos orar. Depois estaremos passando para a ceia. Amém. Senhor meu Deus, nesta noite, Pai, queremos te exaltar, queremos te glorificar. Mais uma vez, primeira vez, Senhor, que estamos aqui para sentar em tua mesa. Queremos pedir perdão a ti por pensamentos, palavras, atos e omissões. Queremos pedir a ti, meu Deus, que tu venha, Senhor, e limpa-nos, Deus. Nos fortalece, nos dê ânimo, Senhor, para prosseguir. Mas este ano, Senhor, em tua presença, este é o grande milagre, Jesus, estar em tua casa. Muito obrigada por este privilégio, Senhor, que temos de estar em tua casa, te exaltando, te louvando e te glorificando, dizendo que o Senhor é bom, é uma rocha, Senhor, inabalável. Em nome de Jesus. Amém.